Bom, meus amados irmãos, no vídeo anterior nós abordamos a formação do cânon do Antigo Testamento. E agora nós vamos para a pergunta que não quer calar. Como foi formado o Novo Testamento? E agora nós vamos para a pergunta que não quer calar. Como foi formado o Novo Testamento? Bom, nós vimos então que o Antigo Testamento ele teve uma história de formação que durou 10 séculos, não é? E o Novo Testamento já tem uma história de formação bem mais curta, de apenas um século. Então, cronologicamente falando, o primeiro texto da era cristã foi... Aí é uma divergência, mas eu vou dizer aqui meu pensamento hermanístico. Foi o livro de Gálatas, em 49 depois de Cristo. Eu parto da hipótese de que Gálatas foi escrito antes do Concílio de Jerusalém. E que 1 Tessalonicenses foi 2 anos depois, em 51 depois de Cristo, já depois do Concílio de Jerusalém. O que é que nos chama a atenção? Nos chama a atenção, meus amados, que os textos que nós chamamos de Novo Testamento, eles foram escritos muito tempo depois dos acontecimentos. Principalmente se você considerar os evangelhos. Os primeiros textos escritos, do ponto de vista cronológico, eles foram escritos, então, no início da década de 50 depois de Cristo. Lembrando que, então, isso já foi cerca de 20 anos depois que Jesus morreu. Foi quando houveram os primeiros escritos cristãos. Muita gente especula que pode ter havido escritos cristãos antes disso. Mas isso cai por terra porque não tem evidência nenhuma. Inclusive, alguns estudiosos aventaram a hipótese da fonte Q. Que essa fonte Q teria sido escrita ainda quando Jesus era vivo e que tinha lá um relato mínimo das atividades dele. Porém, não há nenhuma evidência a esse favor. Pelo contrário, a evidência mais provável, e aí principalmente em se tratando dos evangelhos, é que, de fato, os escritores bíblicos do Novo Testamento, eles arremeteram a tradições orais, a memórias pessoais e a relatos de terceiros. Ok? Então, eram as 3 fontes principais de escrita do Novo Testamento, dos livros do Novo Testamento. Você tem as tradições orais. Então, por exemplo, as tradições quanto à ceia, o rito da Santa Ceia, com toda certeza foi algo transmitido de apóstolo para outro discípulo e espalhado pelas comunidades cristãs. Inclusive, essa tradição, o apóstolo Paulo menciona: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Não é? Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse é o sangue da nova aliança e tudo mais. Então, isso é uma tradição oral, que era repassada às comunidades cristãs e que mencionava o evento-chave da vida de Cristo, que é a ceia conectada com a crucificação e a ressurreição. Outras coisas foram, de fato, memórias pessoais. Por exemplo, quando o apóstolo João escreve o Evangelho, já em 90 depois de Cristo, provavelmente, muito tempo depois, o apóstolo João escreve dos acontecimentos, João, então, está apelando para as suas memórias pessoais e ele certamente lembrava-se muito bem de cada palavra dos discursos de Jesus Cristo. Não é? E você tem também uma terceira situação, que são os relatos de terceiros, que é o caso, por exemplo, de Marcos. João Marcos era amigo íntimo de Simão Pedro, um dos 12 apóstolos. Então, o João Marcos ele pegou muita informação com Simão Pedro. Simão Pedro foi informando a ele algumas coisas. O próprio Marcos viveu pessoalmente também, como aquele episódio do homem que larga o lençol e foge nu. Muito provavelmente era o próprio João Marcos ali, porque apenas ele poderia ter escrito aquilo que ele escreveu. Então, você tem esses relatos de terceiro, que as pessoas vão relatando e os outros vão escrevendo.
Lucas fez o seu evangelho completamente através de relatos de terceiros. Então, de fato, tudo isso nos indica as 3 fontes de escrita do Novo Testamento. Somando-se a isso, você tem ainda também a questão dos escritos paulinos. Os escritos paulinos são os primeiros documentos que realmente vão aparecer. Agora, esses escritos paulinos, eles também eram baseados em muita evidência oral e em muitas tradições que eram passadas no meio cristão. A lembrar-se também que, conforme ele coloca em Gálatas, ele recebeu essas revelações diretamente do próprio Senhor Jesus. Então é bem interessante quando a gente coloca esses textos bíblicos, porque a gente vai aprendendo à luz das Sagradas Escrituras que, de fato, o pensamento dos apóstolos e o pensamento da nascente igreja cristã já tinham conteúdos que eram transmitidos oralmente para as comunidades. Então o apóstolo Paulo apela muito para isso. O apóstolo Paulo tinha seus ensinamentos orais, tinha a doutrina que ele pregava, tinha o evangelho que ele pregava, e tudo isso era oral, nada era escrito. Mas nas epístolas ele escrevia e lembrava às suas igrejas e a seus companheiros daquilo que era necessário fazer, ok? Então esse é o ponto muito importante. Uma outra coisa também que nos vai chamar a atenção é que mais adiante você vai ter os evangelhos. E os evangelhos eles já são escritos no momento em que aquela geração que conheceu Jesus em carne estava morrendo. Nós estamos relatando a década de 60 depois de Cristo. E é justamente a década em que são escritos Mateus, Marcos e Lucas. Lembrando sempre que na hipótese da teologia liberal, nada foi escrito nessa época, é cheio de invenção, é cheio de manipulação, é cheio de lendas, cheio de mistérios, cheio de coisas que não eram verdadeiras e que foram incluídas para deixar as pessoas impressionadas. Nós sempre partimos do princípio que os escritores bíblicos tinham plena consciência e criam que era verdade aquilo que eles relatavam. Eles não eram embusteiros, nem charlatões, nem mentirosos, ok? Charlatães, perdão. Então, tudo isso vai resvalar para a discussão sobre os evangelhos. Aquela geração que conheceu Jesus pessoalmente estava morrendo. E como é que você transmite para uma nova geração aquilo que estava acontecendo? Através da escrita. A escrita é o meio pelo qual os vivos se comunicam com os mortos, não é? Então, à medida que eles iam morrendo, alguns escritores começaram, alguns discípulos, alguns cristãos, começaram a ver que tinha uma necessidade de deixar escrito algum material sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Então surge primeiramente Marcos, por volta do ano 60, 61, 62 depois de Cristo, baseado nos relatos do apóstolo Pedro e em experiências pessoais próprias também. Ele escreve o seu evangelho de forma bem sucinta. Mais adiante você tem também, acredita-se, mais adiante Mateus, que teria também preocupado com a expansão do evangelho entre os próprios judeus. Ele então também escreve uma história, um relato, uma narrativa sobre a vida de Cristo. Baseou-se parcialmente em Marcos, mas também tinha o seu próprio material, as suas próprias reminiscências também do que ele tinha aprendido com o Senhor Jesus. Então esses são os 2 primeiros evangelhos. Mais adiante, já no final da década de 60, você teria Lucas. E Lucas viveu muito tempo com o apóstolo Paulo. E ele faz então um grande relato encomendado a um homem chamado Teófilo. E aí você tem a conexão dos dois, que é o Lucas Atos formado em um texto só. Lucas sendo a primeira etapa e Atos sendo a segunda etapa, mas formando todo harmonioso. Se você terminar de ler Lucas e entrar em Atos, você não sente quebra nenhuma. Porque de fato é como se fosse uma sequência. É uma sequência de Lucas, não é? Então ele também cria o texto Lucas Atos aí, por volta aí no final da década de 60 depois de Cristo. Então você tem os 3 evangelhos sinóticos que tem uma ótica parecida, né? O nome sinótico, né? Tem uma visão parecida. Eles se repetem em muitas coisas e se particularizam por tantas outras, não é? Bom, 30 anos depois disso, quando o apóstolo João está lidando com a heresia lá de Cerinto, que era justamente
o que a gente chama hoje de gnosticismo, mas na época era mais chamado de docetismo. Então, ele teve também que mostrar e comprovar, relatando a vida de Cristo, que ele veio em carne e que ele é o Salvador do mundo, com todas as letras. Ele não era um mero intermediário, ele era o próprio Salvador, e ele estava com Deus desde o princípio da obra da criação. Daí, o seu evangelho não vai coincidir com os outros 3 que foram escritos mais ou menos na mesma década. E o seu objetivo é outro também, é de fato apresentar a encarnação de maneira plena. E o evangelho de João, ele tem relatos, mas ele tem os ensinamentos intimamente relatados com os acontecimentos. Você tem um acontecimento e tem um ensinamento, não é? O acontecimento, Jesus com Nicodemos, com o ensinamento, novo nascimento. Jesus se encontra com a mulher lá em Samaria. E esse é o acontecimento, com o ensinamento, que Cristo está aberto também aos samaritanos. Jesus multiplica os pães e os peixes, é o acontecimento. Qual é o ensinamento? Jesus é o pão da vida. Você tem o acontecimento, Jesus curou um cego de nascença. Qual é o ensinamento? Que Jesus é a luz do mundo. Então, de fato, você tem em tudo isso a ideia muito clara que João queria mesclar ensinamento com acontecimento, que o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, está intimamente vinculado. Jesus é muito coerente nisso, e João coloca isso no seu evangelho. Por fim, então, já no final da sua vida, ele coloca as revelações que ele teve e que resultaram na confecção do livro do Apocalipse. Bom, então, esse seria, basicamente, a história de escrita do texto do que nós chamamos de Novo Testamento, não é? Claro, muita gente diverge, como eu disse mais uma vez a vocês, o pensamento teológico liberal vai questionar tudo isso, vai discordar de praticamente tudo que a gente está colocando aqui, vai colocar as datas dos escritos bíblicos lá na frente, vai dizer que alguns escritores liberais chegam a dizer que João foi escrito em 150 depois de Cristo, porém, é meramente um conflito de opiniões. Não há nenhuma evidência para se dizer isso. É simplesmente a opinião daquele cara. É praticamente uma crítica de cinema. O que é o crítico de cinema faz? Ele diz a opinião dele sobre o filme. Ele não tem nenhuma base séria para poder, muitas vezes, fazer uma comparação decente e coerente sobre o assunto. Então a gente nem entra nisso. A gente vai manter o que a tradição cristã já tem falado sobre esses textos que a gente mencionou. Bom, mais adiante ainda, quando a gente vai observar o Novo Testamento, então, esse cânon fecha por volta aí do ano 90 depois de Cristo. Porém, existia já naquela época alguma igreja que já tinha todos os escritos apostólicos e já chamava de Novo Testamento? Não. Não tinha. Esses escritos apostólicos, eles eram circulados entre as igrejas cristãs. Eles eram passados de igreja para igreja. Você vai ver o apóstolo Paulo quando ele diz isso lá em Colossenses, ele diz, olha, eu gostaria que os laodicenses lessem a carta que eu escrevi para vocês e eu queria que vocês lessem a carta que eu mandei para os laodicenses. Então existia uma espécie de circularidade de leitura em que os escritos dos apóstolos, eles eram passados de igreja para igreja. Eles eram transmitidos de irmão para irmão. Essa transferência, essa troca de epístolas e de textos é que as igrejas vão começar a entesourar esses escritos. E vão começar a ter uma certa veneração e um certo zelo em preservar esses escritos apostólicos. Então, essas igrejas vão começar a coligir. E a gente vai ter um exemplo disso lá no ano 170 depois de Cristo, quando a igreja de Roma declara que tem 17 livros apostólicos, 17 textos apostólicos. E os estudiosos vão chamar isso de cânon muratoriano. Então, esse conjunto de 17 livros apostólicos, usados pela igreja de Roma, que era a capital do império e que, portanto, tinha um grande destaque, eles vão se tornar referência para muitas outras igrejas no meio cristão antigo. Porém, não era o único cânon que corria. Às vezes, você tinha igrejas, principalmente do Egito, que pegavam textos que não eram apostólicos. Pegaram textos que foram escritos após a era apostólica.
E a esses textos, muitos deles, nós vamos chamar de literatura gnóstica, que inclusive vai haver um achado no Egito, na região de Nag Hammadi, em que vão ser encontrados aí dezenas de textos chamados textos apócrifos do Novo Testamento. E eles vão colocar algumas histórias, como o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, mais recentemente o Evangelho de Judas Iscariotes, não é? Então, você tem aí vários outros escritos. E muitas vezes eles se misturavam aos escritos genuinamente apostólicos. Por quê? Porque às vezes você tinha também essas visões alternativas do cristianismo. Olha, não se engane, não existia um modo só de ser cristão no mundo antigo. Principalmente se você pegar o período pré-cristianismo imperial. Até que depois do cristianismo imperial você tem uma ortodoxia, um padrão de uniformidade cristã. Mas antes da Igreja Imperial, antes do século IV, de fato você tinha muitas visões, vertentes diferentes acerca de quem Jesus era, da sua missão. Então a coisa era bem baldeada mesmo. Ao passo que os pais apostólicos, os apologistas, eles tiveram muita dor de cabeça para combater essas heresias. Por quê? Porque os hereges se colocavam em pé de igualdade com aqueles que defendiam os escritos apostólicos. Eles diziam, você é apóstolo? Não, então que autoridade você tem a mais do que eu? A minha visão de Jesus pode ser tão verdadeira quanto a sua. E aí vai ser criado o cânon justamente para isso. O cânon ele é criado para dizer, os ensinos que não coincidirem com o que está nesses livros apostólicos não devem ser considerados. Se existem outros livros, além desses livros considerados apostólicos, também não devem ser considerados. Porém, essa discussão não foi imediata. E é um erro que muitos críticos da fé cristã trazem. Eles dizem, olha, mas isso aí foi uma imposição de Constantino. Mentira! Isso gera um debate secular na igreja cristã. Já se debatia desde o ano 150 depois de Cristo quais textos deveriam ser apostólicos e quais não deveriam ser. E do fruto desse longo debate é que vão surgir as listas de livros canônicos. Então não foi uma coisa, uma imposição. Agora, claro, quando o Império se torna cristão, aí no início na aurora do século IV depois de Cristo, o Constantino e os outros imperadores romanos, eles vão pressionar a igreja para ter um padrão de uniformidade doutrinária e de uniformidade de textos sagrados. Eles vão empurrar a igreja para que a igreja consiga a sua uniformidade. Não é que eles vão empurrar o modelo deles. Para Constantino, o importante era os cristãos terem o mesmo pensamento, não importasse qual. Mas dizer que ele tinha um pensamento e que ele impôs seu pensamento aos cristãos, aí está o erro, ok? Então, ele dizia, vocês têm que se unir. É igual o pai que não vê dois filhos brigando. Vocês têm que arranjar um acordo. Como esse acordo vai ser, problema de vocês, mas vocês têm que arranjar um acordo. Era por isso que os imperadores fizeram por muito tempo. Tanto no plano doutrinário, como no plano canônico. E depois de muitas discussões, nós já estamos chegando no ano de 396 depois de Cristo, no concílio de Tagaste, no norte da África, que por curiosidade foi a cidade onde o grande Agostinho de Hipona nasceu. Agostinho, inclusive, era vivo nessa época. No concílio de Tagaste, mas não sei se ele era convertido ainda, em 396, eu acho que ele não era ainda, mais adiante que ele se converte. No concílio de Tagaste, é quando finalmente a igreja cristã como um todo bate o martelo e decreta que os 27 livros apostólicos são considerados canônicos, que aquela lista é definitiva e que ela não pode mais ser alterada. Então observe que o Novo Testamento ele é fruto de discussões, ele é fruto de debates no seio da própria igreja. Não é fruto da imposição do forte sobre o fraco, do poderoso sobre o oprimido. Esse papo esquerdista, não é. Realmente havia os teólogos que debatiam, mas havia os cristãos comuns também que debatiam sobre a validade ou não de determinados livros. Então, assim se formou, e aí passou-se a chamar esse conjunto de escrituras cristãs de Novo Testamento. E nisso não há divergência entre os católicos romanos, os protestantes e os ortodoxos. Você tem, de fato, uma uniformidade entre os três ramos majoritários da fé cristã. Muito embora a gente vai ter, eventualmente, em um caso ou outro, como, por exemplo, alguns cristãos coptas do Egito, que eles não vão considerar todo o Novo Testamento. Eles vão desconsiderar alguns livros em detrimento de outros. Você vai ter ainda alguns hereges também no decorrer da história
que vão mutilar o cânon da Bíblia. Porém, a gente entende que, de fato, esses escritos têm o chamariz e a marca da apostolicidade. Bom, aí entra a pergunta que todo mundo pode estar fazendo agora. Quais critérios foram utilizados para escolher? Primeiro, apostolicidade. O livro tinha que ter sido escrito por um apóstolo e que houvesse evidência antiga de que foi um apóstolo que escreveu. Porque qualquer Zé Doidinho podia dizer que era João, escrever e dizer que o escrito era de João, né? Pois é, mas não era tão fácil assim não. Haviam ferramentas e cópias antigas pelas quais aí, os teólogos cristãos poderiam concluir se o texto é apostólico ou não. Então, se a cópia mais antiga de um determinado texto é bem recente, para eles era um forte indício de que aquilo não era apostólico. Segundo, não tinha que ser apostólico só na cronologia, tinha que ser apostólico também no ensinamento. O ensinamento que existia naquele texto, ele era de fato pregado pela igreja cristã daquela época, era pregado pelos ramos majoritários da igreja cristã daquela época. Essas doutrinas realmente, elas tinham a apostolicidade que se esperava. Então, tudo isso coloca para a gente que, de fato, havia uma maior preocupação em distinguir e separar o ouro do cascalho. Um terceiro critério que se colocou foi a sua universalidade. Os textos canônicos, eles não poderiam ser textos voltados apenas, digamos assim, para os cristãos, os seus ensinamentos valessem só para um local. Ah, irmão, mas Paulo escreveu para os Efésios? Ok. Mas que Paulo escreveu para os Efésios servia para os Colossenses também, não é? Então, tinham que ser princípios universais. Não poderiam ser princípios locais ou regionalizados. Não poderia haver um mandamento de dizer, só os irmãos dessa igreja podem fazer isso, ou só os irmãos dessa igreja devem evitar aquilo. Isso não poderia aparecer no escrito apostólico. A gente chama de universalidade, os antigos chamavam de catolicidade do escrito apostólico. E, por fim, esses escritos tinham que ter coerência interna e coerência externa. Não poderiam ter fatos, ensinamentos ou princípios completamente estranhos, absurdos ou aberrantes. Então, por isso mesmo, também era necessário uma fidedignidade histórica e documental para aquele texto ser considerado canônico. E assim a Igreja Cristã resolveu a sua discussão canônica. Nós temos hoje o Novo Testamento, composto de 27 livros. São escrituras extraordinárias, são fontes de ensinamento, são fontes de alegria, de consolo, muitas vidas mudadas, muitos corações transformados através da poderosa palavra de Deus. Então, meus amados, espero que você tenha aí gostado dessa nossa história da formação das Escrituras Sagradas, incluindo o Antigo e o Novo Testamento. Espero que você, de fato, tenha gostado, tenha curtido. Então, você compartilha, coloca aí para as pessoas. Se você quiser se basear para preparar um estudo bíblico, quiser pegar isso aqui que eu coloquei, de pesquisar e se aprofundar mais e trazer uma coisa legal para a sua igreja, para a sua congregação, fique à vontade, porque o nosso objetivo é compartilhar bom conhecimento. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Um abraço.